o filho da viúva de Naim. Tem algumas coisas interessantes nesse texto. Na verdade, hoje a mensagem vai ser bem rápida, mas tente extrair algo para a sua vida. A Bíblia diz que aconteceu que depois, ou seja, Jesus vinha na sua trajetória, no seu ministério, pregando, ensinando e curando. Era o ministério de Jesus. Ele pregava, ensinava e curava. Antes disso, ainda no capítulo 7, a Bíblia diz que ele curou o servo de um centurião, só com uma palavra. E Jesus faz um elogio àquele centurião, porque ele disse que nem em Israel havia tamanha fé. Acho que os irmãos já devem ter me ouvido falar algumas vezes, às vezes eu brinco, quando eu vejo alguma coisa eu falo, irmãos, nem em Israel eu vi tamanha fé. Ou seja, às vezes algumas pessoas que estão fora da comunidade religiosa, ou seja, fora da igreja, às vezes manifestam mais fé do que aqueles que estão dentro. Às vezes eles manifestam uma atitude mais cristã, não sendo cristão, do que alguns que são cristãos. Por isso Jesus disse, nem em Israel eu vi tamanha fé. Mas depois disso, Jesus vem com os discípulos e uma grande multidão também o seguia. O texto fala que uma grande multidão seguia Jesus e os discípulos. A Bíblia faz uma separação entre os discípulos e a multidão. Só nisso eu já faço aqui, abro um parêntese, para nós nos perguntarmos, irmãos, onde nós estaríamos nesse momento? Nós faríamos parte da multidão ou nós estamos entre os discípulos? Como tem sido a nossa vida? Nós fazemos parte da multidão porque há uma multidão que crê em Jesus. Se você sair aqui nessa rua, Francisco Ferreira, eu duvido que você consiga encontrar alguém que diga que não crê em Jesus. Eu duvido, talvez, se você andar o bairro todo, talvez você encontre alguns poucos que digam que não acreditam em Jesus, que não creem em Deus. Então, há uma multidão e há os discípulos. E a Bíblia faz uma separação entre isso. Então, Jesus vinha entrando na cidade e vinham os seus discípulos e uma multidão. Os discípulos de Jesus eram aqueles que o acompanhavam diariamente, que ouviam os seus ensinamentos e os praticavam. A palavra discípulos, irmãos, é alguém que imita o mestre, os imitadores do mestre. E os discípulos, eles procuravam tanto imitar a Jesus, a Bíblia vai dizer no livro de Atos, que eles foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles faziam coisas que apontavam para Cristo. E isso tem que ser uma característica do discípulo. O discípulo não precisa necessariamente dizer que é um seguidor de Cristo, mas é possível ver nele um seguidor de Cristo. Se não for possível ver em nós um seguidor de Cristo, talvez nós não estejamos entre os discípulos, mas entre a multidão. Onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão. Irmãos, quem é que não quer ver um morto ressuscitar? Se dissesse agora, ó rapaz, tem uma pessoa aqui, o cara está morto, e tem um fulano lá que ressuscita, ele vai ressuscitar. Qual de nós não iria lá para ver? Se tivesse alguém que dissesse, olha, tem um fulano ali que se ele cuspir no chão, passar o dedo na lama e botar o dedo sujo de lama no olho do cego, o cego enxerga. Qual de nós não queria ver tal coisa? Assim era com Jesus, as pessoas queriam ver as coisas que Jesus praticava. Mas entre essa multidão, sempre tinha aqueles que queriam imitar a Cristo, ou seja, queriam seguir a Cristo, queriam aprender os seus ensinamentos. Porque, na verdade, irmãos, o tesouro de Jesus, aquilo que Jesus queria que as pessoas guardassem, era as suas palavras. Porque os mortos que Jesus ressuscitou voltaram a morrer. Os enfermos que Jesus curou, em outro momento da sua vida, eles não viveram para sempre. Talvez eles tenham voltado a ficar enfermos de outras coisas,
Ou talvez eles tenham adoecido e morrido. Isso não aconteceu, eles não viveram para sempre. Nenhum daqueles que Jesus curou ou ressuscitou viveu até os dias de hoje. Todos eles morreram e faleceram. Mas as palavras de Jesus chegaram até nós. Passaram-se céus, passaram-se terra, mas as palavras dele, os seus ensinamentos, nos alcançaram, chegaram até nós. E era isso que Jesus queria passar. Ou seja, Jesus queria uma multidão de discípulos e não uma multidão de curiosos. Sabe o que aconteceu lá em João capítulo 6, depois de Jesus multiplicar os pães? A multidão atravessa o lago perseguindo Jesus porque eles queriam ver algo mais. E quando eles chegam ao outro lado, Jesus prega um discurso duro. E as pessoas começam a se retirar. E Jesus, olhando para os seus discípulos, inclusive Pedro, disse: tu também vais se retirar? E Pedro diz: para onde irei eu, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Então, onde nós estaríamos nesse dia, quando Jesus estaria entrando na cidade de Naim? Nós estaríamos entre a multidão que o estava seguindo, ou nós seríamos um dos seus discípulos? Nós seríamos aqueles que ficavam ouvindo as suas palavras, dispostos a obedecê-las, a aplicar as suas palavras em suas vidas. Lembra quando Jesus disse que aquele que escuta as suas palavras e as pratica é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a rocha? Mas aquele que escuta e não pratica é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a areia. E nós sabemos, todos nós aqui sabemos, que uma casa edificada sobre areia é questão de tempo para que ela incline, para que ela rache, para que ela caia. Basta vir os ventos, basta vir a tempestade, basta vir as enchentes. Mas aquela que está sobre a rocha, ela resiste aos ventos, resiste à tempestade e resiste às enchentes, porque está sobre a rocha. Então, nesse versículo 11, irmãos, onde nós estaríamos inseridos? Será que realmente nós temos sido discípulos de Cristo? A minha vida, ela aponta para Cristo, ela revela Cristo. Eu posso ser reconhecido no meu trabalho, ou no local onde eu estudo, ou no local onde eu frequento, ou no meio dos meus familiares como cristão. Eu sou reconhecido como alguém que reflete a Jesus, que fala de Jesus, que anuncia Jesus. No versículo 12 diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, um morto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ou seja, uma multidão vinha da cidade, uma multidão vinha com Jesus, e a Bíblia não faz diferença nenhuma entre essas multidões. Você sabia que muitas multidões até seguem Jesus, mas elas estão mortas? Não há diferença entre elas e essa multidão que seguia o morto. Se você tentar imaginar, lá vinha uma multidão carregando um morto. E lá vem outra multidão e os discípulos acompanhando o vivo, o autor da vida, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que tinha e continua tendo poder e autoridade sobre a vida e a morte. E essas multidões se encontraram. A multidão que vinha carregando a vida, uma multidão que seguia a alegria e uma multidão que seguia a tristeza e a morte. Quando essas multidões se encontram, irmãos, não dá para separar quem é a multidão que vinha com Jesus e a multidão que vinha com o morto. Mas os discípulos, eles eram reconhecidos. Os discípulos, eles eram percebidos. Que nós possamos ser percebidos no meio da grande multidão, que nós possamos fazer a diferença. A Bíblia diz que nós devemos ser o quê? O sal da terra.
E a Bíblia diz que se o sal não serve para salgar, ele só serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. A Bíblia diz que nós devemos ser a luz deste mundo. E a luz, ela deve ser colocada no local onde ela ilumina a maior parte do ambiente. Ela não pode ficar escondida. Então que nós sejamos a luz, que nós possamos refletir essa palavra que salva, que cura e que transforma. Mas quando acontece aquele encontro, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu. Irmão, Jesus, ele reflete Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor. Jesus, ele se compadeceu do choro daquela mulher. A Bíblia diz que aquele jovem morto, aquele homem morto, ele era o único filho de uma viúva. Ou seja, que família era essa? Uma mulher, um homem, uma mãe e um filho. A família era essa. Não tinha o pai, não tinha os irmãos, era só esta mulher e este seu filho. Morrendo ele, não tinha mais ninguém. A morte daquele jovem, a morte daquele homem, significava o final daquela família. Uma viúva, ou seja, já não tinha mais o seu marido, uma viúva que não tinha outros filhos, mas ela estava perdendo o seu único filho. Você consegue imaginar que tipo de sofrimento seria isso? Perder a família, estar sozinho. E ainda mais uma mãe levando o filho morto. Eu acho que seria uma tristeza para qualquer pessoa perder o seu pai, a sua mãe, perder os seus irmãos. E uma tristeza semelhantemente, ou pior, perder o seu filho e o seu único filho. Então a vida daquela mulher estava devastada. Aquela mulher estava em situação pior do que muitas pessoas que nós encontramos na Bíblia, como a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha marido, porque ela era considerada imunda, tinha um fluxo de sangue que não cessava, ela não tinha filhos, ela não poderia ir à casa dos seus amigos, ela não poderia ir à casa de outros familiares, porque ela era considerada uma pessoa imunda, e uma pessoa imunda naquela cultura, ninguém chegava perto dela, e ela não chegava perto de ninguém. Mas naquele momento, pelo menos, aquela mulher levou uma vida inteira de tristeza. Mas pelo menos nesse momento, a situação da viúva de Naim ainda era pior do que isso. A Bíblia fala do cego Bartimeu, levou uma vida cega, uma vida em que ele não tinha oportunidade de trabalhar, não tinha oportunidade de construir uma família, não tinha oportunidade de sustentar outras pessoas, não tinha oportunidade de prosperar. Ele levou uma vida inteira de tristeza. Mas pelo menos nesse momento, a vida da viúva de Naim ainda conseguia ser pior. E quando Jesus vê aquela mulher, ele se compadece dela, e a Bíblia diz que ele se moveu em íntima compaixão. Eu não sei exatamente como seria isso, como foi aquele momento de Jesus ter se movido em íntima compaixão. O que eu consigo imaginar é que Jesus, porque ter compaixão significa também, irmãos, sentir a dor do outro. E sentir a dor do outro não é algo que as pessoas costumam praticar com frequência. Você costuma se colocar no lugar do outro quando você vê uma situação difícil? Esses dias, por exemplo, teve algo que passou na televisão de manhã, de tarde e de noite. Um homem negro vai no supermercado, ele se envolve em um conflito ali com um funcionário, é levado para o estacionamento, inicia-se uma briga e ele é espancado até a morte.
Muitas pessoas reclamaram do que estava acontecendo, botaram mensagem na internet, fizeram algum tipo de protesto, e muita gente nem sequer pensou sobre o assunto. Ou seja, falta de compaixão. A gente não precisa eu acho que foi lá em Porto Alegre, não precisa você ir lá em Porto Alegre, não precisa você jogar uma pedra ou quebrar alguma coisa lá do Carrefour. Não, mas é se colocar no lugar daquela situação. Eu vi algumas coisas na internet, irmão, as pessoas ainda colocavam a culpa na pessoa que morreu. Ah, a culpa foi dele que morreu. Como pode? Então, às vezes, a gente não se coloca no lugar das pessoas. Se colocar no lugar das pessoas. E era isso que Jesus conseguia fazer. E Jesus é o exemplo máximo, como nós sempre falamos, Jesus é o exemplo máximo de crente, o exemplo máximo de cristão. Você quer olhar para um crente? Olhe para Jesus. É o crente a ser seguido, é o crente a ser imitado, é ele. E Jesus sendo o rei dos reis. Meu irmão, Jesus, se ele quisesse, era para ele andar e as pessoas ir colocando roupa no chão para ele nem pisar no chão. Ele não precisava ser humilde, bastava ele ter morrido na cruz, já foi mais do que o suficiente. Mas além disso, ele ainda era humilde. Além disso, Jesus ainda amava. Jesus tinha compaixão. Jesus servia aos outros. Ele não precisava estar servindo ninguém, mas ele serviu aos outros. Ele disse: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus se colocava na situação dos outros. E Jesus teve uma compaixão por aquela mulher. Ele entendeu a dor dela, o seu sofrimento. E Jesus não fechou os olhos para aquilo. Jesus não mudou o caminho. Às vezes, irmãos, a gente muda o caminho da dor do outro, do sofrimento dos outros. Às vezes a gente finge que não está vendo. Às vezes a gente se esconde. Como algumas pessoas costumam dizer, dá uma de doido, né? Finge que não entendeu. Mas Jesus não. Jesus teve íntima compaixão daquela mulher. E a Bíblia diz que ele toca no esquife. O esquife é como se fosse uma parte do caixão onde se pega ali no caixão, vamos dizer. E o cortejo para, e Jesus dá uma ordem para aquele homem: levanta-te. Jesus com autoridade sobre a morte, porque esse é o tema central do Evangelho, irmãos. Jesus, ele venceu a morte. E ele é a primícia disso. Ou seja, Jesus venceu a morte para que nós tenhamos a certeza de que nós também venceremos em Cristo Jesus. Ou seja, ele ressuscitou primeiro para que nós tenhamos a certeza que nós também ressuscitaremos. E esse é um dos temas centrais do Evangelho. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala para as pessoas: olha, nós temos que ter a certeza da ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitou, então quer dizer que nós estamos batizando em nome dos mortos? Se Jesus não ressuscitou, então vamos comer e beber, que amanhã nós morreremos. Ou seja, não existiremos mais. Quando os nossos olhos fecharem, acabou-se, é o nada. Consegue imaginar o que significa o nada? Não há mais pensamento, não há mais sentimento, simplesmente nada. Só que Paulo estava compartilhando essa fé, da certeza, da esperança da ressurreição, que ele estava disposto a morrer para viver. Ou seja, ele disse: olha, eu creio tanto, se por mim eu morri era agora. Eu tenho tanta certeza da ressurreição que por mim eu morreria agora. Só não farei isso porque eu sei que eu sirvo mais aqui nesse momento. Eu já vi alguns testemunhos, irmãos, dos cristãos do primeiro século. Algumas histórias dos heróis da fé. E os cristãos morriam com alegria.
Consegue imaginar alguém morrendo com alegria? Eu não sei se vocês já ouviram essas histórias, talvez a irmã Ivonete já deve ter ido para um velório assim, um velório bem alegre. Já foi, dona Ivonete, para um velório bem alegre, de crente? Pronto. Velório de crente, os crentes tudo alegre. Parece aquele negócio que o pessoal diz, rapaz, vamos beber o morto, né? O pessoal fica lá fazendo a festa pro morto, né? Os velórios dos crentes eram assim, todo mundo feliz. Rapaz, o fulano foi, alegria, rapaz, ele foi na nossa frente, podia ter sido eu. A certeza da salvação. Mas às vezes o nosso medo é tão grande que a gente fica assim, rapaz, eu não quero morrer agora. Não, pelo amor de Deus, Jesus, eu não quero morrer agora não. O nosso medo da morte muitas vezes revela a nossa falta de fé. Sabia disso? Nós não cremos na ressurreição. Nós não, está repreendido, né? Que nós cremos. Tem crente que não crê. Como é que pode o crente não crer? Muitas pessoas não creem na ressurreição, mas essa é a certeza do crente. Irmãos, se tem uma coisa importante que nós temos aqui na igreja, tem que ser a certeza da ressurreição. Se não for isso, não adianta nada prosperidade, não adianta nada, abundância nessa terra. Não adianta nada esse negócio de, o Senhor me chamou, não foi para ser cauda, foi para ser cabeça. Não, o Senhor tem para mim o melhor dessa terra. Não adianta nada essas coisas, nada, se não crermos na ressurreição. A nossa fé, irmãos, ela está ao redor disso. É nisso, esse é o principal, é o alvo do crente, é a ressurreição. Jesus disse que não adianta juntar tesouro nessa terra. Às vezes a gente faz as coisas aqui na igreja porque a gente quer ver a igreja bonita, mas isso é uma coisa, irmãos, passageira. Eu me lembro de um amigo, um conhecido, que eles ajudavam na construção de uma igreja, e a igreja estava tão bonita, que o pregador falou assim, rapaz, a igreja está tão linda, tomara que Jesus nem volte agora, para nós ficar mais tempo na igreja. Misericórdia. Meu irmão, Maranata, ora vem Senhor Jesus, todas as coisas são passageiras. Tudo que você puder ver, tudo que você puder tocar, é passageiro. Mas a ressurreição, é nisso que nós cremos. Nós cremos na ressurreição. E naquele dia Jesus deu um sinal para aquelas pessoas. E aquele momento, aquele acontecimento se espalhou em toda a região da Judéia, em toda a circunvizinhança, de que alguém havia ressuscitado pela palavra de um homem chamado Jesus. Mas aquilo foi apenas um pré-anúncio da ressurreição, porque um dia nós ouviremos a sua voz. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, pela voz do Senhor. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. E essa é a promessa para a igreja. A promessa é essa, irmãos, da ressurreição. E é nisso que nós devemos crer, e é nisso que nós devemos nos mover, e é nisso que nós devemos estar firmes, constantes e inabaláveis. Porque se nós cremos na ressurreição, nenhum dos problemas dessa terra poderão nos mover de Cristo Jesus. Entende isso? Que se nós crermos nisso, todas as outras coisas se tornam pequenas. Como eu costumo falar, já falei algumas vezes, às vezes a gente fica olhando para o nosso problema e a gente enxerga ele bem grande. Puxa, que problemão, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar a energia? Aí fica perturbado, se perturba, fica sem dormir, olhando para o problema. Mas se nós olharmos para as promessas, para aquilo que Deus tem para nós, a Bíblia diz que elas não podem se comparar com as coisas passageiras desse mundo. As coisas passageiras desse mundo não podem se comparar àquilo que Deus tem para nós. Então, quando nós olhamos para a promessa da ressurreição, quando nós olhamos para a promessa que Deus enxugará toda lágrima, que lá não haverá morte, lá não haverá dor, que nós andaremos com o próprio Deus, que o jardim estará lá novamente, nós seremos levados para o jardim, a árvore da vida estará lá. Quando nós olhamos para essas coisas, agora eu te pergunto, qual é o problema da energia, do gás,
de uma dor qualquer que seja, nenhum, não dá para comparar. São tamanhos muito diferentes. Então que nós possamos, no momento da dificuldade, quando aquela dificuldade vier, olhe para as coisas celestiais, as coisas que Deus preparou para as nossas vidas, a promessa de Deus, porque a nossa vida, ela é um sopro, irmãos. Esses dias, eu não sei se os irmãos sabem, mas eu vou fazer 40 anos. E a vida é tão rápida. Eu me lembro que eu abraçava meu pai assim pela cintura, ó, e eu olhava para cima. E hoje os irmãos veem, né? Eu abraço meu pai e eu olho para baixo. Então a nossa vida passa, mas a ressurreição é a promessa de Deus. E um dia todos nós ouviremos aquilo que aquele homem ouviu. Levanta-te. Amém? Então essa noite, levante-se para nós estarmos agradecendo o Senhor. Tem alguém entre nós para se reconciliar com o Senhor Jesus? Alguém que queira fazer isso perante a igreja? Se tiver, vem aqui pela fé, para nós estarmos orando pela sua vida. Amém? Tem não? Mas só está vindo crente para a igreja, rapaz. Nós temos que convidar os descrentes, viu? Inclusive, compartilhando algo com a igreja, né? Nós estamos finalizando esse ano, e no ano que vem os nossos projetos serão outros, viu? Nossos projetos serão evangelismo, serão os cultos campais, as missões. Amém? Então peço aos irmãos para estarem orando pelos jovens, para estarem orando pelos talentos da igreja. Está cheio de talento escondido aí. Aqui na igreja tem tocador, cantor, pregador, pregador, mas os irmãos ficam tudo. Então esse próximo ano, se assim Deus permitir, vamos começar a desenterrar tudo que for talento aí, tá certo? Amém ou não amém? Deixa eu ouvir uns irmãos que quiserem esconder até o amém. Não esconda o amém não, rapaz. Amém? Glória a Deus, agora eu senti firmeza. Vamos orar ao Senhor e agradecer pelas suas misericórdias, amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos teus pequenos esta noite. Quero te agradecer, Deus amado, pelas suas vidas, Pai, pelas suas famílias. Deus, muito obrigado, Deus. Abençoa, Deus amado, as famílias dessa congregação, Senhor. Visita aqueles que não vieram hoje, Senhor. Anima os seus corações. Deus amado, Pai, também te apresentamos essa cidade, Deus, a cidade de Caucaia. Te apresentamos esse estado. Te apresentamos os governantes, Deus. Toma todos eles em tuas mãos. Deus, também te pedimos, livra essa juventude, Pai, da criminalidade, Senhor. Repreende, Deus amado, todo espírito da morte, Deus. Salva esses jovens, Pai. Toma eles em tuas mãos. Deus, também te agradecemos, Deus, pelos ofertantes deste ministério, Senhor. Te apresentamos cada um deles. Deus, abençoa suas finanças, os seus projetos. Sustenta eles em tuas mãos. Deus, desde já, Deus, quero te apresentar também os jovens. Quero te apresentar, Deus, os candidatos ao batismo, Senhor. Eu creio, Deus amado, que o Senhor tem projetos, que o Senhor tem missões, Deus, que o Senhor, Deus poderoso, Pai, tem algo maravilhoso, Deus, a realizar neles e através deles, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Deus, faz assim. Queremos te honrar, Deus, nos ajuda. Livra o nosso pé de resvalar, Senhor. Aleluia, livra o nosso pé, Deus amado, Senhor, de pisar fora do caminho. Deus, que nós possamos anunciar, Deus amado, esta vida, Senhor. Que nós possamos anunciar o autor da vida, Senhor. Que nós possamos anunciar esse Jesus que salva, esse Jesus que se compadece, Deus. Nos livra, Deus, desses dias maus, Senhor. Os homens são maus. Nos livra, Deus, do homem de sangue, Senhor, do homem violento. Que os nossos corações, Pai, possam estar desarmados, Senhor. Que nós possamos anunciar o amor, Deus, anunciar a salvação. Deus, que nós possamos ser reconhecidos como pacificadores, Pai. Porque eu creio que agindo assim, Deus, seremos bem-aventurados, Pai. Deus poderoso, Senhor, faz assim nossas vidas. Toma cada um dos teus pequeninos nesta noite. Leva eles em paz para os seus lares. Livra eles de todo mal, dá uma boa noite de sono para cada um deles, uma semana, Deus, abençoada em Cristo Jesus, que tudo quanto eles fizerem, Deus, onde eles colocarem a planta dos seus pés, onde eles tocarem, que eles possam, Deus, anunciar esse Deus poderoso e maravilhoso, Deus. Faz assim, Senhor, é o que nós oramos, pela fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Não